entender, entendeu? Então, a falta de um governo federal no Brasil levaria o país para a falência, porque não haveria entendimento entre as pessoas. Isso que está acontecendo na Europa é muito curioso, não é? Porque tem 27 países e não tem um governo federal, entende? Então, esses países, cada país tem o seu governo e eles ficam discutindo e ninguém consegue se entender. Então, na verdade, o primeiro passo para resolver o problema da crise econômica na Europa tem que colocar um governo federal na Europa. Entendeu? Que enquanto não tiver um governo federal na Europa que vai controlar e dirigir o conjunto dos países da Europa, como acontece aqui no Brasil, não vai funcionar. Então, isso que cria esse desequilíbrio. Por exemplo, hoje a França mandou lá o exército para a África. E o problema é que os 27 países da Europa deviam também ajudar e colaborar, e todo mundo, se tivesse o exército de 27 países, de 27 estados indo para a África, o problema já seria resolvido. Mas então não existe um acordo entre todos os países da Europa. Então tem que fixar um governo federal na Europa. E eles não conseguem porque os países, é como se no Brasil, se não tivesse um governo federal no Brasil, a gente iria falar, bom, olha, vamos colocar um governo federal. Mas todos os estados falariam, não interessa, nós não aceitamos. Entende? Então, isso que está acontecendo na Europa, é que a Europa precisa de um governo federal, um governo central, que vai coordenar e que vai dirigir o conjunto dos estados da Europa. Mas o problema é que os estados da Europa não aceitam falar, não, a gente está muito bem do jeito que está, e então eles vão todos juntos para a falência por falta de uma organização política bem estruturada. Então, por isso que a nossa ideia, nós estamos agindo, estamos fazendo força para conseguir, no futuro, estabelecer um governo federal da Europa. Entendeu? Por isso que foi criado a ordem dos parlamentares da Europa francesa. Por quê? Porque o objetivo dessa ordem parlamentar da Europa francesa é criar um governo federal na Europa que possa dirigir e controlar todos os países da Europa numa unidade única, numa força econômica muito poderosa. Entendeu? Então, parece que é fácil, não é fácil, porque se fosse fácil, ele já teria feito isso há muito tempo, entende? Bom, por isso que a verdade é que o Napoleão Bonaparte, ele já no tempo dele já sonhava com essa Europa grande, a Europa unida, inclusive ele conquistou quase todos os países da Europa e ele fez uma tentativa de fazer uma Europa unida, mas ele falou uma coisa, porque na verdade ele não gostava de religião, mas ele falou, sem a religião não tem como dirigir os países, entende? Sem a colaboração, a ajuda da religião, não funciona, entende? Então, por isso que não pode separar a política da religião, porque sem religião a política não funciona. E o interessante é que quando há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu visitei a União Soviética. Então, qual foi o interesse dessa visita? É que eu descobri que o comunismo naquela época era uma religião. Era uma religião. Então, eu nem suspeitava, porque quando você lê os livros da escola, nunca ninguém vai falar que o comunismo na União Soviética era uma religião, e uma religião derivada do catolicismo. Porque as ideias do comunismo são ideias católicas. E que tem as suas falhas também, entende? Que o catolicismo tem muitas qualidades, mas tem muitas falhas. E por isso que essas ideias do comunismo não tiveram o êxito que todo mundo esperava, não é? Mas no futuro nós vamos corrigir essas erros para construir uma coisa melhor, fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais organizada e mais justa, com a ajuda da política e da religião também. Bom, obrigado.